Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruno Felipe e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Resenhas Cristãs. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo bem polêmico e bem complexo que trata de um tema bastante abrangente e complicado na igreja de hoje. É sobre o tema Santidade, o plano de Deus para uma vida abundante, editado pela editora CPAD e escrito pelo autor Henry Blackaby e, de quebra, capa dura. Vamos conferir? Esse livro aqui, ele é bem curtinho. Eu comprei ele por R$6 numa promoção na editora CPAD e eu comprei sem conhecer o autor, sem conhecer o livro. Realmente, só comprei mesmo porque ele estava barato e achei que valia a pena. Quando eu li o livro, eu me surpreendi com o tamanho do conteúdo, com o volume de informações e com os argumentos que o autor usa ao longo do livro. Ele é bem curtinho, ele tem, deixa eu ver aqui, são 100 páginas, 104 páginas bem curtas e com um conteúdo realmente muito impactante. Ele tem apenas 3 capítulos. O capítulo 1 se chama A Perda do Temor a Deus. O capítulo 2 se chama Como Olhar o Pecado sob a Perspectiva de Deus. E o capítulo 3 se chama O Caminho para a Santidade. No capítulo 1, pessoal, que se chama A Perda do Temor a Deus, o autor vai passar pra gente que é muito comum as pessoas hoje perderem o temor a Deus com muita facilidade. E ele vai ensinar pra gente que quando você perde o temor a Deus, você também perde o temor ao pecado. Ou seja, quando a pessoa para de temer a Deus, ela começa a pecar mais deliberadamente, sem nenhum pingo de remorso, consciência ou arrependimento. E muitas pessoas, quando chegam nesse nível de parar de temer a Deus e parar de temer o pecado, elas começam a cometer pecados que, outrora, no Velho Testamento, eram passíveis de pena de morte. E hoje as pessoas cometem esse tipo de pecado deliberadamente, sem nenhum pingo de remorso ou peso na consciência, o que seria algo extremamente ruim, concorda comigo? E como exemplo disso, o pastor Henry Blackaby vai trazer pra gente um relato de uma igreja no qual ele participou há muitos anos antes dele morrer. E ele vai passar pra gente uma experiência realmente muito triste, que é de um pastor que ele queria ampliar o templo da igreja. Na verdade, esse pastor ele queria criar uma igreja nova, um templo novo, um prédio novo, e passar o rebanho para lá. Só que essa experiência ia custar muito dinheiro. Então houve uma votação na igreja, onde se a maioria, e para aquela igreja a maioria representaria um total de 75% da população eclesiástica, se a maioria concordasse, eles iriam vender aquele templo, juntar mais dinheiro e comprar um templo novo. A questão é que a votação não alcançou o fórum mínimo, ou seja, os 75%. A votação a favor da compra do prédio da igreja alcançou o número de 72%. Isso quer dizer que faltaram 3% de votos para eles comprarem um novo prédio. Aquele pastor ele ficou muito irado com aquilo. Então o que ele fez? Largou a igreja, pegou 100 pessoas da igreja e levou para o novo templo. E criou uma nova igreja, um novo templo, com parte do rebanho da igreja antiga. Ao invés do pastor aceitar a perda na votação, ele separou e dividiu a igreja em duas. A antiga ficou com poucos membros e grande parte dos membros que eram a favor dele saíram com ele e foram para a nova igreja. Ou seja, aquele pastor ele criou uma divisão naquela igreja ali. E o autor vai usar o argumento lá de Atos que não há nenhuma divisão eclesiástica que seja feita pelo Espírito Santo de Deus. Deus nunca vai ser a favor de uma divisão de igreja. E aquele pastor cometeu um erro seríssimo. E ele vai falar pra gente, pessoal, que quando um pastor ele divide uma igreja ao meio, ele divide um rebanho por causa de princípios próprios, por causa de pensamentos próprios dele, motivações próprias que não sejam da Bíblia, ele vai sofrer punições seríssimas, porque Deus ele não é um Deus de divisão. Então muitas pessoas hoje têm percebido que muitos pastores, eles por algum motivo entram em discordância com o pastor, com o vice-presidente da igreja e acabam separando a igreja, afirmando que essa foi a vontade de Deus. E esse pastor que divide a igreja no meio, ele vai perder o direito de pregar a mensagem da reconciliação. Porque pensa comigo, se o pastor cortou a igreja no meio e criou um novo rebanho por causa de uma predileção que ele tinha, que moral ele tem agora para pregar na nova igreja sobre a reconciliação? Como ele tem moral para pregar sobre perdão, sobre ser um pacificador, se ele mesmo não foi um pacificador na antiga igreja dele? Então esse pastor, ele muito provavelmente não está sendo usado por Deus e não pode pregar mais a reconciliação, porque ele mesmo não se reconciliou com a igreja dele antiga. No capítulo 2, o autor vai tratar do tema Como Olhar o Pecado da Perspectiva de Deus.
esse foi o capítulo que eu achei mais intenso, porque ele vai usar muitos trechos da Bíblia e muitos exemplos, principalmente o exemplo do rei Davi. E ele vai usar, pessoal, um argumento que eu achei muito bacana, que a maioria das pessoas pensam assim: eu sou ser humano, a carne é fraca, as tentações são muitas, eu caí porque a carne é fraca, etc. Só que ele vai falar pra gente que se você é uma pessoa regenerada, se você nasceu de novo, se você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você, você não é um ser humano comum como qualquer outro. Você não pode se comparar com um ímpio que traiu a mulher ou que caiu em fornicação. Aquela pessoa realmente caiu porque ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Ou seja, ela não tem essa força a mais que eu e você temos. Então você jamais, se realmente é regenerado, se você realmente nasceu de novo e possui o Espírito de Deus habitando dentro de você, você tem uma força incrível que ninguém tem além de mim e de você juntos. Então essa desculpinha de que eu sou fraco, a carne é fraca, ela não cola, porque não é isso que a Bíblia diz. Pelo contrário, quem tem o Espírito de Deus dentro de você tem uma força incrível para resistir a qualquer tipo de pecado. Se você buscá-lo intensamente todos os dias, ele não vai deixar você cair. E ele vai usar um argumento também, pessoal, que eu achei muito instigante, que é sobre o pecado do rei Davi. Davi, quando pegou com Batseba, ele cometeu aquele pecado grave, matou Urias, ele deixou o filho nascer. E a questão é que Deus ele não puniu Davi. Deus esperou Davi confessar o pecado para ele deliberadamente. Ou seja, a Batseba ficou grávida, a criança nasceu e ele não confessou o pecado. Deus deu aproximadamente mais de um ano para Davi confessar o seu pecado a ele. Só que ele não confessou. E aí, depois que Deus deu esse tempo de arrependimento para Davi, e ele não usou esse tempo de maneira conveniente, foi que Deus enviou o profeta Natan para poder aplicar um juízo a ele. E muito provavelmente Davi não se arrependeria sozinho. E é isso que nos leva para o capítulo 3 do livro, que é sobre como caminhar na santidade. O caminho para a santidade, pessoal, é um caminho muito difícil. Na maioria das vezes, para que Deus nos torne mais santos, Ele precisa nos fazer passar por períodos de sofrimento ou por grandes períodos de juízo. Quando a gente vê na história de Israel, havia duas maneiras com as quais Deus queria que o seu povo se consertasse. A primeira era entregando profecias para ele. Deus mandava profetas para poder profetizar para eles e entregar uma possível mensagem de juízo, caso eles não se arrependessem. E Deus dava um belo tempo, um tempo bem extenso para eles se arrependerem. Conforme o tempo ia passando, o povo não se arrependia, mesmo não recebendo juízo. Só depois de muito tempo que o povo não se arrependia, Deus avisava, Deus cobrava, Deus alertava, e eles não se arrependiam, era aí que Deus realmente aplicava a sua última ferramenta, que era o juízo, ou o castigo. Porque essa era a ferramenta mais pesada e era a que Deus menos se agradava de usar contra o seu povo. Porém, em casos extremos, apenas um juízo ou um castigo muito severo é possível para fazer o ser humano se voltar a ele. Lembrando que Deus ele não tem prazer em castigar o ser humano, ele não tem prazer em punir. Ele espera você se arrepender, ele espera você confessar para ele o pecado, ele espera você se conscientizar, depois ele te avisa, ele pode te avisar através de sonho, de revelação, de profecia, ou pela palavra de Deus, enfim. Há N maneiras que Deus pode usar para poder te convencer do seu pecado. Só que mesmo assim, se não foi pelo amor, se não foi pelo jeito mais fácil que você se arrependeu, infelizmente, Deus precisa aplicar um juízo em você para que você realmente se volte para Ele e comece a caminhar no caminho da santidade. Então, pessoal, essa foi a resenha de hoje. Eu queria ser bem rapidinho, então, para não tomar muito tempo de vocês. Capa dura, R$6 eu paguei na CPAD. Gostei, vale muito a pena. É um livro bastante desafiador, tá bom? Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e me acompanhem nas minhas redes sociais. Combinado? É isso aí. Obrigado pela visualização. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu, abraço.